Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e hoje, mais uma vez, acompanhado do nosso querido companheiro, pastor Silvio de Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, pastor, muito bem. É uma alegria novamente estarmos aqui mais um programa Nova Vida. E você que nos acompanha é o nosso convidado, seja abençoado nesse programa. É um programa informal, um bate-papo, mas com certeza é uma forma de entretenimento nesses dias difíceis para que você, a sua família, seja abençoada através de algo saudável. Deus abençoe. Verdade, pastor. Nós batemos um papo aqui, às vezes nós temos debates, emitimos nossas opiniões, às vezes nós temos entrevistados, mas a gente está hoje batendo um papo e em cima de uma notícia, viu, pastor Silvio? Interessante aqui, que está no Gospel Prime, no site da gospelprime.com.br, né? Na coluna Vida Cristã, né? E o título é Pastor ora e homem morre ao tentar assaltar fiéis no monte, na Grande BH. Essa notícia foi publicada no Gospel Prime no dia 7 de junho de 2021 pelo Michael Cáceres. Homem teve mal súbito e morreu na hora ao tentar assalto. E aqui está, aí ele faz uma breve descrição do que aconteceu, né? Um homem morreu ao tentar assaltar um grupo de cristãos que estavam orando no monte, no bairro das Piabas, na noite deste sábado, dia 5, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar, ele e um outro suspeito abordaram 4 evangélicos que estavam em oração. Ele estava armado com um facão e uma réplica de revólver. Enquanto ele anunciava o assalto, o pastor, líder do grupo, fez uma oração para o suspeito. E segundo a polícia, logo em seguida, o homem teve um mal súbito e morreu na hora. Diante do acontecido, o outro suspeito fugiu correndo em direção ao matagal. O pastor e os outros fiéis chamaram a polícia, que levou a perícia até o local para recolher o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Betim, também na região metropolitana de BH. Segundo informações do G1, né, do portal G1, o outro assaltante ainda está sendo procurado pela polícia. Pastor Silvio, é muita coincidência, né? Nem sei se eu posso falar que é uma coincidência, mas veja bem, o grupo está lá orando, aparecem esses 2 sujeitos, né, para assaltar. O pastor para, né, o que estava fazendo, para orar pelo assaltante. O assaltante tem um mal súbito enquanto, né, o pastor está orando, ele morre ali na hora. Como é que explica isso? É interessante, pastor Kenji, que diante de uma situação dessa, muitas perguntas, muitas dúvidas surgem. Será que também é só porque é no monte, se fosse em outro lugar, ou numa igreja? Porque eu já ouvi também acontecer isso também, né, que alguém entra na igreja para atacar o pastor, ou acaba desmaiando, né, em alguns casos. Ou não consegue. Não consegue. Parece que é uma luta, uma guerra espiritual que está tendo ali, né? Literalmente, porque é algo verídico, né? É algo real ali no momento, na hora. Então, eu creio que surgem muitas situações e, ao mesmo tempo, indagações. Exato. O irmão acha que a atitude desse pastor, de orar pelo assaltante fez toda a diferença? Com certeza, eu imagino, porque embora eu não creio que ele orou para ele morrer, obviamente, né? Ele não orou para ele morrer, mas ele orou para abençoá-lo. Ele teve uma atitude totalmente cristã, assim como Jesus na cruz ali, né? Jesus não condenou aqueles que estavam crucificando, pelo contrário, ele perdoou, né? Ele fez uma oração, Jesus também. Então, eu creio que o pastor, ele teve uma reação, né? Toda ação provoca uma reação positiva no sentido de abençoar, né, o ladrão, né? De abençoá-lo, mas infelizmente para o ladrão, a oração eu creio que foi muito forte. Foi bem forte, pastor. Então, nós não temos aqui o conteúdo da oração, estamos pressupondo, é claro, que ele tenha orado em favor, né, do assaltante, pedindo a Deus que o abençoasse ou perdoasse os seus pecados. Sim.
importância da oração, pelo menos a gente está vendo aqui, né, nessa situação, em casos tão graves como esse? Como é que o irmão pesa isso? Isso aqui é prova de que nós temos que realmente buscar Deus em oração, em situações onde de repente nós não temos nem condições de reagir? Inclusive, nós estávamos conversando aqui antes do programa que sabemos que tem vários tipos de orações. No caso, aí era uma busca de libertação, no caso do assaltante, mas de uma forma objetiva, no sentido, né? É que eu creio que do outro lado a recepção não foi da mesma forma de libertação. Houve uma rejeição, eu imagino isso, pela oração, porque existem vários tipos de orações, né, pastor? Tem oração de libertação, oração de petição, existem clamor, existem vários tipos que nós podemos nos achegar até Deus, invocar o nome do Senhor. Inclusive, até muitas vezes, nós, cristãos, evangélicos, temos que tomar muito cuidado até na oração de libertação. Muitas vezes, nós colocamos o eu na frente, né? Eu repreendo, não, seja repreendido, é melhor, sim, em nome de Jesus. O próprio arcanjo Miguel, né? Quando contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, está lá na carta de Judas, sim, ele diz, o Senhor te repreenda. Nem ele mesmo falou, ele falou, o Senhor te repreenda. Então, é um aprendizado e, ao mesmo tempo, algo para que nós possamos colocar em prática. Mas quem somos nós, né, para querer... Né? Obviamente, nós vamos em nome de Jesus, mas para em nome de Jesus, Ele tem que estar à frente. Né? Ele vai à frente, envia os seus anjos, para que possa entrar nessa batalha espiritual de oração. Inclusive tem até um filme muito conhecido, você que nos acompanha, que chama O Quarto de Guerra. Né? O Quarto de Guerra, onde que tem, naquele quarto existe orações objetivas, orações que são escritas e colocado num quadro, onde a pessoa ora objetivamente para cada pedido de oração. Entendi. Hoje nós temos essa experiência na igreja, né, pastor? Verdade. Mas o irmão colocou agora o quarto de guerra, nós estamos falando de oração no monte. Faz diferença orar no monte? Olha, eu respeito... Na sua opinião, né? Não, na minha opinião, assim, eu respeito. Cada um ora onde quiser. Nós temos uma passagem na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 24, se não é um pouco antes, 20, quando Jesus vai ali no poço, né, de Jacó, e ele pede água para aquela samaritana, mas ali, mais para frente um pouco, surge uma conversa sobre onde se deve adorar ao Senhor, né? Por quê? Porque o povo de Israel buscava muito os montes, porque os montes eram um refúgio para eles. E os vales eram os lugares de armadilha, onde que eram preparadas as armadilhas, as emboscadas. Então eles buscavam muitos montes, aproveitavam que era um lugar seguro para buscar o Senhor, adorar a Deus. Então eles, inclusive até porque lá em Jerusalém, onde você olha tem monte, né? Israel, na verdade. Monte Sião. Monte Sião, Monte das Oliveiras, o monte lá das maldições, né? Como que é o nome, pastor? Mesmo? Agora você me... Não, tem um pastor, aliás, o Monte das Bênçãos e os Montes das Maldições, né? Então, monte é o que não falta. Tem 7 que eles dizem. Exatamente. Então, tem vários montes. Então, eles buscavam os montes e aquela mulher... Aí Jesus falou assim, olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu não sou muito a favor de orar no monte, até pela própria segurança hoje em dia. Já vi casos, nós conversamos... No caso aqui, eles estavam sendo assaltados. Estavam sendo assaltados. Hoje se assalta em igrejas, infelizmente, tem que ter segurança. Agora, ir no monte é muito perigoso hoje em dia, principalmente. Obviamente, as pessoas querem, né, até uma privacidade, né, uma coisa, algo com Deus. Mas eu creio que deveria procurar um lugar mais seguro. Existem lugares, né, que são recantos. O irmão falou sobre o quarto de guerra, igreja, né? O monte também, não estamos proibidos de buscar um monte. Mas independentemente do lugar, sim, o que é mais importante, pastor? Nessa reunião de busca, de comunhão com Deus? Eu penso assim, o mais importante... hoje, inclusive hoje,
as pessoas, nós no ministério pastoral, nós vemos, as pessoas estão muito sedentas de ouvir uma palavra de Deus, uma palavra, né, receber uma oração, né? Então eu creio que as pessoas geralmente buscam montes, né, para querer ter uma intimidade com Deus, para que Deus fale, mas ao mesmo tempo, eu imagino que isso traz um pouco de confusão, porque as pessoas acabam querendo ouvir Deus através da natureza. Deus fala através da natureza, mas no escuro é até mais difícil, né? Não está enxergando nada, pastor. Né? Aí imagina, põe a mente para imaginar, tá brilhando. Eu não estou aqui criticando, né? Opinião, é a minha né? opinião, Sim. Pode acontecer, mas nós não podemos entrar no sentido de um emocionalismo, achando que Deus está falando de uma forma que não fala. Deus fala através da palavra. Perfeito. Alguns procuram esses lugares assim mais isolados para uma experiência, vamos chamar, mística. Exatamente. Ver anjos ou ter visões. Até irmão, a sua opinião, isso é errado? Não, eu creio que hoje, até uma das mensagens, né, na última mensagem lá na igreja, que o pastor me deu a oportunidade de levar a mensagem, eu falei que hoje, né, Deus colocou no meu coração de falar que hoje existem muitas variedades, assim, de informações, de busca. Então eu penso que muitas pessoas buscam variedades para quê? Para sair da rotina, né? Sim. Às vezes da rotina, da tradição, só que tem que ter muito cuidado com as informações, cuidado com a recepção de coisas novas, né, que muitas vezes não são coisas que vai oferecer algo de bom para a pessoa, né? Uhum. A fonte segura é a palavra de Deus. A fonte segura é a palavra, né? Então, se é no monte, se é no mar, se é na praia, onde Jesus pregava muito, né? Não importa onde, mas que seja baseado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Palavra de Deus. O irmão já foi ao monte? Já fui 2 vezes. Como é que foi sua experiência? E eu não tive boas experiências. Não teve? Não tive, pastor, porque a primeira, pelo seguinte, que foi convidado alguns jovens, adolescentes, e eles não foram para orar, eles foram para assustar os irmãos. Então, na subida, ninguém conhecia o monte. Aquele mato, e de repente você viu uma moita lá balançando, mexendo, era um adolescente atrás. Era o dito cujo. Dito cujo, querendo assustar os irmãos e as irmãs. Então, tirou toda a concentração, tudo aquilo que realmente nós queríamos estar buscando, que era uma intimidade com Deus, acabou. E a segunda vez, que foi em Mogi das Cruzes também, nós subimos no monte lá para orar, mas só que estávamos preocupados, porque ficávamos olhando as árvores para ver, porque umas pessoas falavam, tá saindo fogo daquela árvore, a gente ficava olhando, ao mesmo tempo preocupado se não ia alguma cobra, né? E por incrível que pareça, no outro dia, na hora do almoço, bem do lado do rancho do restaurante, assim, caiu, né, um animal morto, provavelmente mordido de uma cobra. Uhum. Eu penso que foi até um livramento, né? Por Sim. isso que eu digo que não sou contra, mas quem vai com segurança, né? Vai num lugar conhecido. Vai com mais pessoas. Com mais pessoas, então, além dos anjos... Agora sem aglomeração. Sem aglomeração, né? Então, creia que os anjos vão te acompanhar. É complicado. Eu já, ultimamente, antes da pandemia, eu tive num lugar que me apresentaram de uma igreja ali em Parelheiros. Uhum. Tive lá no lugar, eles montaram até uma tenda, assim, Sim. no meio do mato para buscar. Né? Ao mesmo tempo, aí você olha em volta. Você olha em volta, você vê uma periferia. Né? Quem não é conhecido é arriscado. Quem é dali do lugar, todo mundo já sabe, não, é aquela pessoa daquela igreja, daquele irmão, mas quem não sabe chegar ali, está arriscado ser assaltado. Eu creio que esses ladrões aí, eles não conheciam o lugar. Eles não sabiam, eles sabiam que alguém ia subir lá e... Ouviram as vozes. Ouviram as vozes, premeditaram assaltar, mas infelizmente foram no lugar errado. Pois é. Então, pastor, assim, não é errado buscar esses lugares, né? Sim. Mas a gente não pode... Aquela coisa que a gente vê muita gente fazer, a gente acaba santificando o lugar, né? Então, começa a dizer que só lá no monte, Exatamente. Só lá naquele horário, só lá, né? É um perigo. Dentro de uma variedade que as pessoas estão buscando, né? Que acaba sendo
né, a priori, né, no momento assim, a pessoa se sente bem, mas com o tempo já vai tirando aquele prazer, né, do lugar. Então é uma variedade. Eu creio que as pessoas buscam variedades. Formas de buscar a Deus, formas de orar, formas de ter uma intimidade. E cada vez está difícil isso, até pela pandemia, aglomeração. Sim. E por causa da população. Há 50 anos nós éramos 90 milhões em ação, né, para frente Brasil, vai a seleção. Hoje já são mais de 200 mil pessoas, né? E não é mais a mesma seleção. Não é mais a mesma seleção, exatamente, mudou tudo. Mas, enfim, a oração, a gente vê, quando Jesus está nos ensinando, parece que ele quer que a gente faça numa discrição com o Pai, né? No nosso quarto, né? Onde ninguém está vendo, etc. Eu conheço um irmão, né? Que ele vai ao monte, mas ele faz questão de fazer uma live lá do monte, dizendo que está fazendo a oração, estou fazendo oração por você, tal, estou aqui no monte, né? Eu não acho que isso já quebra todo esse ensino de Jesus? Eu creio que sim. E hoje, é aquilo que eu falo, antigamente a gente dizia que, né, tem um ditado que diz que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Hoje se diz que de repórter e de louco, todo mundo tem um pouco. Todas as pessoas querem ser repórter, querem levar uma mensagem, às vezes... Querem aparecer. Exatamente, e tem um furo, às vezes, de reportagem, né? Quem não quer ser o primeiro a dar a notícia? Né? Todo mundo quer ser o primeiro a dar a notícia, então... E hoje se ganha dinheiro até em cima disso, é um trabalho. É um trabalho, é uma profissão. Então, eu penso, pastor, que a própria palavra fala... né? O profeta, eu estava meditando nesse texto hoje que fala que Deus fala através do profeta. Se eu não me engano é Jeremias, o pastor me confirma, que Deus fala, clama a mim e responder-te. Aliás, ele diz antes, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, para fazer live, se for de coração buscando a Deus, mas a gente vê que a intenção não é. Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore, a gente vê que não é para buscar a Deus. Se é para fazer live, é uma coisa. Jesus também ensinou, se você quer orar a Deus, né, abra a porta do teu quarto, ore a Deus em secreto, que Ele em secreto vai ouvir a sua oração. Né? É interessante isso. É claro que nós vamos ter opiniões diferentes, né? Você mesmo pode ter uma opinião diferente acerca disso. Você mesmo pode ter tido experiências sobrenaturais, né? Orando no monte. O que nós estamos colocando aqui é que não é uma regra, né? Você pode, em qualquer lugar, buscar essa comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Agora, aqui, nesse caso, o que nós estamos considerando, do pastor e dos 3 irmãos que iam ser assaltados, nós julgamos uma situação muito singular, né? Uma situação muito particular. Por quê? Porque houve ali um livramento, né, pastor? Com certeza, é um livramento. E... né, não só nesse caso, nós que já estamos há um tempo no Evangelho, nós já vimos testemunho de pessoas que estão saindo da igreja e tem pessoas esperando para assaltá-la. Verdade, verdade. Já vi testemunho disso. E quando vê que é um crente que está... Aí o próprio ladrão fala, não, deixa esse daí, deixa ele passar, não mexe com ele não. Entendeu? Então são casos e casos, né? Mas, como o pastor mesmo disse, que o maior de tudo, não criticando nem nada, mas ter cuidado. Ter cuidado quando for no monte, ou qualquer lugar. Aliás, hoje em dia, todos os cuidados, né? Todos os cuidados são poucos onde você vai. Exato. Até para ir para a igreja temos que ter cuidado, né? Ver onde vai estacionar o carro. Pois é. A chave, então, dessa nossa conversa, então, é a oração. Exatamente, Aliás, eu até posso acrescentar o poder da oração. A oração de um justo pode muitos nos seus efeitos. Lá em Tiago, o Evangelho de aliás, Tiago. O apóstolo Tiago escreveu, né? E isso é prova, então. Isso é uma prova que, aliás, essa noite me indicaram aquele filme de Elias. São 4 horas, mais de 4 horas de filme. E aí eu lembrei que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou, porque ele orava objetivamente, E ele venceu, né? Não foi ele, né? Deus, através de Elias, venceu 450 profetas de Baal através da oração.
Mas quem foi derrotado ali? Foi os profetas de Baal ou foi quem estava por trás dos profetas? Né? Quem estava por trás desses ladrões? Desses falsos profetas. Sim, dos ladrões. Dos ladrões. Do ladrão. Quem estava do monte. Do monte. Quem estava por trás, na verdade? Espíritos malignos, né, pastor? Então, orar objetivamente é você saber quem que está por trás das atitudes das pessoas. O próprio Jesus alertou, em João 10:10, o ladrão, ele não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Então é intuito dele. E Jesus que ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu espero, e oro a Deus, que esse ladrão, ele recebeu uma oração, não de morte, mas de salvação, que naquele momento ele possa ter tido essa oportunidade de ter... Eu creio que ele teve um encontro com Cristo ali na hora, porque eu recebi uma oração de poder, então eu creio que eu peço e oro a Deus que ele esteja tendo essa oportunidade, assim como aquele ladrão na cruz, aquele ladrão na cruz que fez uma oração a Jesus, Exatamente. Lembra-te de mim, Quando entrares no teu reino, o outro não se arrependeu, o outro não. Desce daí e tira nós daqui também, E o outro reconheceu que ele merecia estar ali. E ele pediu para Deus, para Jesus e orou. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Agora é importante, Tenha sido uma oração intercessória, pastor? Sim. Que o pastor tenha feito aqui, ou uma oração de libertação, de qualquer maneira o efeito foi impactante. Porque o homem cai duro na frente dos quatro lá. Exatamente. Apavora o colega dele que sai correndo. Daí entrar nessa questão de estudo de oração. O pastor falou de oração intercessória. Às vezes tem oração que ela entra em tudo. Aí que nós vemos a diferença do profeta e do sacerdote. Porque o sacerdote, o pastor já até ensinou-nos na igreja lá, já pregou. O sacerdote é aquele que representa a Deus, representa o povo diante de Deus através das orações. E o profeta, ele representa a Deus diante do povo. A boca do profeta tem que ser a boca de Deus. Muitas vezes o profeta ele tem que ser profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Então eu penso que esse pastor, ele exerceu os dois ministérios na mesma hora. Ele intercedeu pelo homem. Já intercedeu. E Deus mandou a mensagem. E Deus mandou a mensagem que, na verdade, eu penso que fez ele morrer foi os espíritos malignos que estavam nessa vida, Mas que a oração, eu creio que... Na verdade, ele já estava morto, Exatamente, já estava morto. Resta saber se ele morreu em Cristo, fisicamente. Exatamente, porque é pior do que uma morte física, é uma morte espiritual. Sim. Aí a importância até desse programa, você que está nos assistindo, refletir no sentido de ter essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus e saber que Ele veio para nos dar vida. Essa vida que nós temos certeza que no dia que nós partimos daqui, ela não termina, ela continua. Assim na terra, como no céu. Amém. Então nós conversamos hoje a respeito desse fato que ocorreu no dia 5 passado, E o pastor que orou e o assaltante acabou tendo mal súbito e faleceu. E consideramos um pouco sobre a questão da oração. E você, o que você acha a respeito desse fato inusitado, Foi a oração do pastor? Foi o local onde eles fizeram a oração? O que você acha? É um bate-papo legal, não é? Quero convidar você também a estar acompanhando as nossas programações. Nós temos esse nosso programa e também nós temos devocionais todas as noites. O programa Nova Vida também tem devocionais todas as noites. E convidamos você também para que assista os nossos cultos através das nossas redes sociais. Igreja Batista Nova Vida SCS de São Caetano do Sul, no YouTube, ok? A nossa igreja tem um ministério de intercessão, nós oramos todos os dias pelos pedidos que nós recebemos, são mais de 1000 pedidos que recebemos. Nosso ministério de intercessão é liderado pelo pastor Galileu e sua esposa Sônia. E você pode acessar o nosso site, igrejabatistanovavida.com.br, onde lá, no campo próprio, você pode colocar o seu pedido de oração e ele será apresentado ao Senhor diariamente. Muito obrigado por sua audiência. Pastor, muito obrigado, viu, pela conversa, pelo bate-papo, viu?
Né? Obrigado, pastor. Esse assunto, acho que ainda tem pano para manga. Tem né? bastante pano. Mas interessante que os nossos programas sempre tem um assunto bom. O outro foi angelologia, foi sobre a manifestação de Deus. Então, olha, você que nos acompanha, tenha certeza, sempre vai ter um assunto bom para que nós possamos meditar, pensar, refletir e analisar e também dar a sua opinião. Você pode dar a sua opinião aí através pelo Facebook sobre esse assunto e fique conosco. Ok. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo programa, se o Senhor assim o permitir. Até lá.